Bom dia, boa tarde, boa noite, moçada. Mais uma aula de teoria da computação. E hoje vamos falar sobre o problema da parada. E talvez seja a aula que a gente faça uma maior viagem neste curso de teoria da computação. Tá? Então, por favor, tentem ver a aula passo a passo. Se não entender, para, volta. Tenta entender as partes. E aí no final a gente tenta juntar tudo, tá bom? Mas entender as partes é muito importante. Então, se não entender alguma parte, para, volta até que você entenda. Quanto mais você vê, mais vai ficando claro para você, tá? Bom, então antes de falar especificamente do problema da parada, vamos falar sobre o princípio da diagonalização, que é um assunto que, porventura, você já pode ter visto lá em matemática discreta, tá? Então é o seguinte, aqui está o enunciado do princípio da diagonalização, mas eu vou explicar isso dentro de um exemplo que eu acho que fica um pouco mais claro, tá? Então, considere a relação R, uma relação qualquer aqui. Então, nós temos F elementos, 6 elementos de um conjunto, A, B, C, D, E e F, tá? E aqui está a relação entre eles, né? Então, você tem AB, AD, aí, por exemplo, você não tem B relacionado com A, né? E assim vai. Nós podemos colocar essa relação numa matriz. Então, eu coloco aqui os 6 elementos, e o seguinte, por exemplo, A e B estão relacionados. Então, aqui na linha A, coluna B, eu marco um X. Mas BA não estão relacionados. Então, não está marcado aqui a linha B, coluna A, tá? E assim por diante. Então, aqui, onde tem X, é porque existe uma relação entre esse par, linha, coluna. Entre os elementos, né, relacionados a esse linha e essa coluna. Tudo bem. Pessoal, vamos olhar para a diagonal dessa matriz, certo? Então, veja só. Não está marcado, aí, marcado, não está marcado, não está marcado. Tá? Essa aqui é a nossa diagonal. Não está marcado, não está marcado, não está marcado. Tá? Se a gente pegar o complemento dessa diagonal, você tem isso daqui. Simplesmente, onde não está marcado, fica marcado, e onde está marcado, fica desmarcado. Tá? Tá bom. Certo, qual é a ideia aqui que eu preciso que vocês prestem bem atenção, certo? Perceba que essa diagonal aqui que nós montamos, que na verdade é o complemento da diagonal dessa matriz aqui, tá? Mas a gente vai chamar de diagonal mesmo assim, ela difere de todas as linhas da minha matriz em pelo menos um elemento. E você sabe exatamente qual é pelo menos esse elemento. Isso aqui é a diagonal. Então, isso aqui é o primeiro elemento da primeira linha, segundo elemento da segunda linha, terceiro elemento da terceira linha, quarto elemento da quarta linha e assim por diante. E essa diagonal que nós montamos aqui, essa linha que nós montamos aqui, ela é composta pelos elementos da diagonal negados, né, complementares. Ou seja, primeiro elemento da primeira linha está desmarcado. Na nossa linha, o primeiro elemento vai estar marcado. Né? Então, é diferente da primeira linha justamente do primeiro elemento. Tá? Esse aqui é o quê? É o segundo elemento da segunda linha. Mas o nosso segundo elemento é o complementar desse. Então, ele está desmarcado. Então, a nossa linha aqui, ela difere da segunda linha no segundo elemento, justamente no segundo elemento, que o nosso está desmarcado e o segundo elemento aqui está marcado. Certo? E aí, para compor esse novo conjunto, eu estou pegando um complementar desse daqui. Então, esse novo conjunto difere desse conjunto aqui, pelo menos nesse elemento. Esse novo conjunto, ele vai diferir da terceira linha, pelo menos no terceiro elemento. Porque o terceiro elemento da terceira linha está na diagonal. E esse terceiro elemento, eu estou pegando um complementar para montar esse novo conjunto. Então, se aqui é x, lá vai ser não x. Tá? Então, se aqui tem x, é porque aqui tem o não x, né? Então, se aqui está marcado, é porque o quarto elemento da quarta coluna, o quarto elemento da quarta linha, ele não está marcado. Então, o nosso quarto elemento, ele vai estar marcado. Então, isso aqui é o mais importante nesse momento, certo? Você perceber que essa linha aqui, ela difere de todas essas linhas aqui em pelo menos um elemento, certo? Como é que a gente fez isso? Pegou a diagonal para construir essa linha. Só que não é a diagonal como ela está, é a diagonal negada. Isso é o que garante pra gente que a nossa diagonal, essa nossa linha que a gente está pegando agora, ela vai ser diferente de todas as linhas em pelo menos um elemento, o elemento da diagonal. Pelo menos ali vai ser diferente. Isso é garantido, tá?
Bom, o fato que eu disse para vocês, que provavelmente vocês viram o princípio da diagonalização em matemática discreta, é porque ele é um dos elementos que nós podemos usar para provar esse teorema aqui. O conjunto 2 elevado a n, o conjunto das partes dos números naturais, ele é incontável, ele é infinito e ele é incontável. Como é que nós podemos fazer essa demonstração? Aqui eu vou colocar uma ideia dessa demonstração, certo? Suponha, por absurdo, que o conjunto das partes dos naturais, ele seja contável, ele é infinito e ele é contável. Se ele é contável, você pode enumerar esses elementos, né? Cada elemento do conjunto das partes é um conjunto, né? Então você enumera o R0, o R1, o R2, enfim, são infinitos, mas você consegue enumerar, tá? Então vamos fazer o seguinte. Tá aqui os naturais, 0, 1, 2, 3, 5, e aí vai, é infinito, né? E aqui está o nosso conjunto das partes. Eles também são infinitos, certo? Então, como é que vai ficar essa caracterização aqui, tá? Se eu tenho 1 nessa linha e nessa coluna, significa que o número 0 está nesse conjunto R0. Se eu tenho 0, o que é que significa? O número 1 não está nesse conjunto R0. O número 2 não está, o número 3 não está, o número 4 não está, o número 5 não está, bom, enfim. Aí teria que saber o resto, né? Olha agora o conjunto R1. O 0 não está. O 1, ele está. O 2, ele não está. O 3, ele não está naquele conjunto. E assim vai, né? O R2, o R3, e aí vai. Então, quando você olha para essa linha, você sabe quais são os elementos que estão compondo o conjunto R0, R1, R2 e R3. E todos eles são diferentes, né? Porque são elementos diferentes do conjunto das partes, né? E não tem elemento repetido num conjunto, né? Então, os conjuntos são diferentes do conjunto das partes, os elementos são conjuntos e esses conjuntos são diferentes entre si. Então, todas essas linhas que você olhar vão ser diferentes umas das outras. Nós supomos, por absurdo, que o conjunto das partes ele é contável. Se ele é contável, a gente pode enumerar. Então, todos os conjuntos a gente consegue descrever dessa maneira. Estão todos aqui, elencados, né? Tá. Então, qual é o exercício que a gente vai propor aqui? Pegue a diagonal dessa matriz infinita, pegue a diagonal dela, e você vai construir o conjunto D da seguinte maneira. Primeiro elemento da primeira linha. Se aqui é 1, aqui é 0. Segundo elemento da segunda linha. Se aqui é 1, aqui é 0. Terceiro elemento da terceira linha. Se aqui é 1, aqui é 0. Quarto elemento da quarta linha. Se aqui é 1... Opa, peguei certo? Pronto. Quarto elemento da quarta linha. Se aqui é 1, aqui é 0. Tá? Então, deixa eu colocar isso aqui 0, só pra gente... Imagina que aqui é 0, então aqui vai ser 1. Certo? Quinto elemento da quinta linha. Se for 0, o nosso quinto elemento vai ser 1, desse conjunto D. O que é que nós estamos fazendo? Você já viu esse filme poucos minutos atrás, certo? Eu estou construindo um conjunto aqui que é diferente de todos esses conjuntos que estão aqui elencados. Como é que a gente pode ter tanta certeza? Porque naquele elemento da diagonal, o nosso é o contrário. Então, pelo menos na diagonal, nesse elemento da diagonal, vai ser diferente. Então, o nosso conjunto é diferente desse primeiro no primeiro elemento, é diferente do segundo no segundo elemento, é diferente do terceiro no terceiro elemento, é diferente do quarto no quarto elemento, e assim por diante. Esse conjunto, ele não está enumerado aqui. Mas, pela forma como ele está descrito aqui, ele é um subconjunto dos naturais. Ele tem elementos aqui, né? Os que estão marcados como 0 não estão no nosso conjunto, e os que estão marcados como 1 estão, né? E mesmo que todos estivessem marcados como 0 ou todos estivessem marcados como 1, ainda assim você teria um conjunto de números naturais diferente de todos os outros. O que faz com que D, obrigatoriamente, esteja no conjunto das partes. Mas a gente não tinha dito que o conjunto das partes era contável e por isso a gente conseguia enumerar todos. Como é que a gente conseguiu escrever um conjunto que não está enumerado? Pois é, esse é o absurdo. A gente não pode enumerar o conjunto das partes dos números naturais, certo? E a gente provou aqui por diagonalização. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente aqui é esse processo da diagonalização, tá bom? Como é que a gente consegue construir um elemento que não está dentro dos elementos originais, certo? Bem, pronto. Agora vamos falar aqui sobre o problema da parada
ainda de uma maneira informal, certo? E daqui a pouco a gente entra um pouco mais na formalidade. Suponha que você escreva um programa que recebe como entrada qualquer programa P, escrito na mesma linguagem desse programa que você escreveu, e qualquer entrada X desse programa. O seu programa, ele consegue determinar corretamente se o programa P, ele para a entrada X, certo? Ou se não, né? Então, se ele parar e retorna assim, olha, o programa P para essa entrada X, e o programa P nunca para essa entrada X, ele retorna não. Esse seu programa, ele se chama HALTS, certo? A entrada é PX, né, que é o programa P, e aqui é a entrada X desse programa P, certo? Esse programa, ele é muito interessante, porque ele é capaz de, por exemplo, detectar bugs que possam fazer com que o programa nunca se encerre. Porque se você tem esse programa disponível, então qualquer programa que eu pegar na mesma linguagem, né, eu pego esse programa e a entrada que eu quiser testar e jogo para esse programa HALTS. Né? E o programa vai dizer, para, não para, para, não para. Então, se para alguma entrada ele não parar, e eu, né, por algum motivo, quisesse que isso não pudesse acontecer, né, eu posso investigar por que ele não está parando para aquela entrada. Pode ser um bugzinho que tenha lá no meu programa e eu posso consertar, né? Então, seria bem bacana se você conseguisse escrever esse programa, certo? Mas se você escrevesse esse programa, nós teríamos algumas consequências. Então, nós poderíamos escrever um programa a partir do seu programa, um programa que usa o seu programa como base. Vamos chamar esse programa aqui de diagonal. Diagonal recebe um X como entrada, tá? E ele funciona da seguinte maneira. Ele vai chamar o seu programa, o HALTS, aqui, e vai passar como entrada X, X, né? Então, o programa X recebendo como entrada ele mesmo, certo? Então, se o HALTS XX para, ou seja, se isso aqui para, é porque X para quando recebe X como entrada, né? Então, go to A, né? Então, ele vem para cá. E o que ele vai fazer aqui? Vai perguntar a mesma coisa. Se HALTS XX para, então go to A. Mas se HALTS XX para, se ele diz sim, ele vai dizer sim sempre, né? Sempre que ele receba XX, ele vai dizer sim. Se ele disse uma vez, ele não vai mudar de opinião lá pela 100ª vez que você chamar. Então, toda vez que você ficar fazendo esse go to aqui, ele vai fazer a mesma pergunta e, claro, vai obter a mesma resposta e vai, consequentemente, tomar a mesma ação. Perceba o que está acontecendo aqui. Se HALTS XX para, o diagonal não para, né? Porque ele fica chamando, chamando, chamando e nunca vai parar. Por outro lado, se o HALTS XX ele não para, então o diagonal para. Diagonal para se o HALTS não para. Essencialmente é isso, tá certo? Mas o que acontece se eu passar diagonal para a entrada de diagonal? Entendeu? O programa diagonal recebe como entrada o programa diagonal. Aquela conversa que a gente já teve de compilador, por exemplo, né? Tá bom, então, diagonal recebe diagonal como entrada. O que vai acontecer? Diagonal para se somente se o HALTS, para aquela entrada, né, não para. Então, diagonal recebendo diagonal como entrada, ele para se somente se HALTS, diagonal, diagonal, não para. Mas se HALTS, diagonal, diagonal, não para, o que é que significa? Que HALTS, deixa eu pegar bem aqui, se isso aqui retorna não, se ele não para, significa que diagonal, quando recebe diagonal como entrada, ele não para. Entendeu? Você diz o seguinte, olha, diagonal, diagonal para, se somente se, diagonal recebendo diagonal como entrada, não para. Que absurdo, né? Veja só, o HALTS, ele recebe um programa como entrada e uma entrada desse programa, que pode ser o próprio programa, né? E o comportamento dele é dizer, né, olha, se ele existe, ele vai dizer para cada programa e cada entrada se aquele programa para ou que não para. A partir disso, nós construímos um programa diagonal que usa essa chamada, né? Então, a entrada que ele tiver, ele vai jogar para o HALTS, dependendo do que o HALTS disser, ele tem uma ação. Se o HALTS não para, então ele para, o diagonal para, e se o HALTS para, o diagonal não para. E a confusão acontece quando você joga diagonal para entrada diagonal. Por quê? Diagonal recebendo diagonal como entrada vai parar se HALTS diagonal, diagonal não para. Mas se HALTS diagonal, diagonal não para, significa que diagonal, quando recebe diagonal como entrada, não para. Ou seja, diagonal recebendo diagonal como entrada para, se somente se diagonal recebendo diagonal como entrada não para.
Você vai ter que ver isso algumas vezes para começar a assimilar um pouco, né? Se você teve alguma dificuldade para pegar até agora essas repetições, você vai ter que ver um pouquinho mais devagar, ver de novo. Uma hora vai clareando, garanto para vocês. Bem, mas isso é um absurdo. Como assim? Diagonal, recebendo diagonal como entrada para, somente se ele não para, quando ele diagonal recebe diagonal como entrada. Isso é um absurdo. Onde é que está o absurdo, então, da história? A gente supor que esse Haltz existe. Tá? Gente, então esse Haltz não pode existir. Esse programa que você escreveu, né, que recebe P, um programa P, uma entrada X, ele não pode existir, certo? Mais forte do que isso, não pode existir programa ou algoritmo para resolver o que o Haltz resolve. Ou seja, não pode existir um programa ou um algoritmo que recebe qualquer programa como entrada, claro, escrito na mesma linguagem e tudo mais, e uma entrada desse programa e diz se aquele programa para com aquela entrada ou se ele não para. Isso para todo o programa e para toda a entrada. Tá bom? E isso é muito forte. Se a gente parar para pensar, talvez esse seja o resultado mais forte de teoria da computação até agora. Porque você está dizendo que o computador, com toda a sua potência, tudo que ele pode, onde ele pode chegar, ele é incapaz de resolver esse problema. Não tem como você ter um algoritmo para fazer isso. Porque se tiver, você vai gerar um absurdo. Não tem como, né? Então, a teoria aqui já mostra aquela borda da computação. Olha, computação, você chega até aqui, né? Daqui você não pode passar. Talvez para um lado, não sei para onde você pode chegar. Mas aqui você não consegue passar, né? Porque a teoria deixa claro pra gente que não pode existir esse Haltz, certo? Bom, gente, isso aqui foi uma conversa um pouco informal. A gente vai trazer um pouquinho agora para formalidade, tá? Sobre máquina de Turing, porque nós temos esse conceito de algoritmo, né? Essa associação de algoritmo para máquina de Turing. E agora a gente pode falar aqui de algumas outras coisinhas. A gente está pronto para definir linguagens que... definir uma linguagem que não é recursiva, que não tem uma máquina de Turing, que não tem um algoritmo, certo? E provar que ela não é, né? Pega uma linguagem que não é recursiva, a gente vai provar, ó, essa linguagem, ela não é recursiva, não existe máquina de Turing que decida essa linguagem, certo? Esse papo é sobre linguagens não recursivas. Então vamos lá. Seja H a seguinte linguagem. É a linguagem de todos esses pares aqui. Então você recebe uma máquina, a descrição de uma máquina e a descrição de uma entrada dessa máquina, tal que a máquina para essa entrada. Então, se a máquina M para a entrada W, ela pertence a H. Se não, não pertence. Tá bom? Então, veja que o H, primeiro de tudo, ele é recursivamente enumerável. Lembra que o recursivamente enumerável se tiver aqui, eu sei dizer. Se não, fica complicado. E qual seria a máquina, então, que semi-decide a linguagem H? A máquina de Turing universal. Nós vimos algumas aulas atrás. Você sabe que a máquina de Turing ela consegue simular qualquer descrição de máquina M e qualquer descrição de entrada W. Né? Então, você passando MW para a máquina de Turing, ela vai conseguir rodar. Se a máquina conseguir parar, é porque M para W. Aí você diz sim. Se a máquina não parar, então o M não para W. Então vai ficar naquele loop, né? Você sabe quando para, mas você não sabe quando não para, né? Ou seja, a máquina de Turing universal consegue semi-decidir essa linguagem. Então, essa linguagem aqui é recursivamente enumerável. Tá? Olha só que interessante. Se o H for recursivo, ele é recursivamente enumerável, ele é semi-decidido pela máquina de Turing. Se ele for recursivo, essa linguagem for recursiva, então toda linguagem recursivamente enumerável é recursiva. Como assim? Se essa linguagem for recursiva, para qualquer... Você tem uma máquina que decide. Qualquer máquina, qualquer entrada para essa máquina, você joga nessa máquina que decide e você sabe se aquela máquina para a entrada W ou se ela não para. Tá bom? Então, gente, se você quer saber... A dúvida do recursivamente enumerável é aquela questão do loop, se você sabe se não para ou não para, pega a entrada, pega a máquina, pega a entrada e joga na máquina que decide H, supondo que H seja recursivo, né? E aí ela vai dizer, olha, de fato, essa sua máquina para essa entrada vai ficar em loop. Ou ela vai dizer, não, na verdade ela para, você só não esperou tempo suficiente, mas ela para, né? Então, se H for recursiva, toda linguagem recursivamente enumerável é recursiva. Tá bom? Gente, por partes, tenta entender cada ponto desse. Se não entender, volta, rabisca mais alguma coisa, anota a dúvida, manda pra mim, certo? E aí a gente vai avançando aqui na aula, tá? Avançando. Se o H fosse recursivo,
H1 também seria. Mas quem é H1? H1 é a seguinte linguagem. São as descrições de máquina M, tal que a máquina M aceita ela mesma como entrada. Calma. H1, pessoal, é como se fosse uma restrição, uma linguagem que é um pouco mais restrita que a linguagem H. A linguagem H nessa daqui, ó, M, são as linguagens M que aceitam W como entrada. Então, esse par MW pertence à linguagem H, né? Então, a linguagem H, na linguagem H, esse W é o próprio M. Então, é como se fosse MM nessa linguagem aqui. Então, entende? A H1 é uma linguagem um pouco mais restrita que a nossa linguagem H, certo? No lugar de ser qualquer entrada W, é uma entrada W bem específica, a própria descrição da máquina M, certo? No caso do H1, ele sempre recebe MM como entrada para dizer se a máquina M para quando recebe a sua descrição como entrada ou se não para, certo? Então tá aqui o H1. Portanto, é suficiente provar que o H1 não é recursivo. Por quê? Se eu não consigo decidir nem o H1, eu não vou conseguir decidir o H. Como assim? Ora, se eu não consigo decidir o H1, quer dizer que eu não sei dizer quando uma máquina qualquer recebe ela mesma como entrada, se ela para ou não. Se eu não consigo decidir isso, como é que eu vou me propor a decidir que qualquer máquina que eu receba com qualquer entrada, ela para ou não? Se eu não consigo nem decidir para... Tudo bem que são todas as máquinas, mas para uma entrada bem específica, né? Que é ela recebendo ela mesma de entrada. Porque essa aqui decide isso e muito mais, né? M recebendo ela mesma como entrada e qualquer entrada que seja, tá? Então, lembra disso. Ó, o H1 ele é mais restrito que o H. Se você não consegue resolver o H1, você não vai conseguir resolver o H. Então, se eu provar que o H1 ele não é recursivo, eu vou provar que o H também não é. Se eu não consigo decidir o H1, eu não consigo decidir o H, tá? Bom, se o H1 fosse recursivo, tá? Então, o H1 barra também seria, né? Porque o H, as linguagens recursivas, elas são fechadas contra o complemento. Nós vimos isso nas aulas bem lá do módulo 1, não é? Então, se H1 for recursivo, H1 barra também é. Tá? Bom, lembra, se H1 for recursivo, tem uma máquina que decide. Aí é só basicamente você inverter aquele estado de aceitação e de rejeição que você tem uma máquina aí pro H1 barra, tá certo? Mas o que é o H1 barra? Bom, o H1 barra tem uma descrição aqui um pouco maior, mas eu vou resumir para vocês daqui a pouco, tá? Lembra que o H1 são as máquinas que, quando recebem elas mesmas como entrada, param, tá? O H1 como barra é o que não está no H1, tá? Então, o H1 barra é o que não está no H1, então toda entrada W que não é uma descrição de uma máquina, acaba estando no H1. Mas isso aqui é só um detalhe que a gente vai deixar de fora, tá? O que é importante aqui é, ou se eu tenho, de fato, um código de uma máquina, mas que essa máquina não aceita ela mesma como entrada. Ela não para ela mesma, certo? Então, gente, a grosso modo, o que você tem é isso daqui, ó. H1 são as máquinas que se aceitam. Então, quando eu pego uma máquina dentro de H1, uma máquina M dentro de H1, e jogo essa máquina, a descrição da máquina M para M, ela vai aceitar. No H1 barra é o seguinte, se eu tenho uma máquina M2, no H1 barra, eu pegar a descrição de M2 e jogar para M2, M2 não vai aceitar, não vai parar. Tudo bem? Então, vamos colocar assim de forma bem grosseira, né? H1 são as máquinas que se aceitam, que param para elas mesmas, e o H1 barra são as máquinas que não se aceitam, que não param para elas mesmas. Tá bom? Bem. Então, vamos lá. O H1 barra, ele não pode ser sequer recursivamente enumerável. Como assim? Suponha por absurdo que o H1 barra é recursivamente enumerável. Tá? Então, gente, existe uma máquina M asterisco que semidecide H1 barra. Tá bom? Se essa máquina semidecide, o que acontece? Quando eu pego a descrição de uma máquina e mando para ela, se essa máquina para ela mesma, então ela vai dizer sim. Ou melhor, desculpa, H1 barra, né? Então, se essa máquina ela não para ela mesma, então ela vai dizer sim. Certo? Então, a máquina que sempre decide o H1, eu sei quando essa máquina está aqui ou quando não está. Quando está aqui, ela não para ela mesma. Tá bom? Para todas as máquinas. Correto? Então, o que acontece se eu colocar M asterisco, a descrição de M asterisco para o M asterisco?
Olha só. Vou jogar M asterisco como entrada de M asterisco. Se o M asterisco aceitar M asterisco, o que é que isso significa? Se eu chegar aqui. Quando eu chego aqui, significa o seguinte. Que M asterisco está em H1 barra. Isso aqui não é um reconhecedor? Você está supondo que que o M asterisco semidecide H1. Então, quando eu pegar essa máquina, seja ela qual for, que semidecida, e jogar para ela mesma, né? Aí o que é que acontece? Se ela chega aqui no Y, significa que o M asterisco, o reconhecedor dela, pertence a ela, né? Mas tem um problema. Mas aqui tem um problema. Se o M asterisco aceita M asterisco, né? Estou colocando aceita de uma maneira bem grosseira, tá? Mas se M asterisco para M asterisco, isso quer dizer que M asterisco pertence a H1. Não é verdade? E não a H1 barra. Porque H1 são aquelas máquinas que se aceitam, que param quando recebem elas mesmas como entrada. Então, se o M asterisco para M asterisco, então, se o M asterisco para M asterisco, então o M asterisco está em H1 barra. Mas o M asterisco que está em H1 barra significa que M asterisco não para quando recebe M asterisco como entrada. Absurdo. Tá bom? Então, gente, isso aqui eu acho que é o mais complicado de a gente pegar. Então, devagar, repete algumas vezes. Olha, suponha que o M asterisco semidecide H1. Você tem uma máquina que semidecide. Não importa quem seja, tá? Bom, a grande questão se a máquina... Aí você consegue fazer uma relação o seguinte, olha, a descrição, como essa máquina decide, a descrição da máquina vai estar em H1 barra somente se essa máquina aceitar, tá? Então, o M asterisco vai estar em H1 somente se M asterisco aceitar M asterisco. Mas se o M asterisco aceitar M asterisco, aí ele quer dizer que ele está em H1 barra. Mas quando a máquina aceita ela mesma, ou para ela mesma, então ela está em H1 e não em H1 barra. Um absurdo. O que é um absurdo aqui? É você supor que existe uma máquina que semidecide H1. Tá? Isso é um absurdo. Se não é possível que exista uma máquina que semidecida H1, então o H1 não é sequer recursivamente enumerável. Mas se o H1 ele não é sequer recursivamente enumerável, o que é que acontece? O H1, né? Se o H1 não é recursivamente enumerável, ele não está aqui, né? Então, a gente tem um absurdo. Então, o que é que a gente estava pegando aqui? Eu queria provar que o H era recursivo. Aí eu disse assim, olha, para provar que o H é recursivo, basta provar que o H1 é recursivo. A gente já conversou sobre isso. Mas se o H1 for recursivo, o H1 barra também é. Mas o H1 barra não é sequer recursivamente enumerável. Então, o H1 não pode ser recursivo. Se o H1 não pode ser recursivo, o H também não pode. Certo? Então, gente, nós estamos mostrando aqui a primeira linguagem que ela não é recursiva. Provada, essa linguagem não é recursiva. Tá? Então, pessoal, isso responde uma pergunta, né, que a gente abriu há umas aulas atrás. A linguagem H não é recursiva, portanto, a classe das linguagens recursivas é um subconjunto estrito das linguagens recursivamente enumeráveis. Ou seja, existe linguagem que é recursivamente enumerável e que não é recursiva. Quem? H1. O H aqui. Tá? Lembra que o H é recursivamente enumerável, não é? Note primeiro que H é recursivamente enumerável. A máquina de Turing semidecide ela, né? Mas ela não é recursiva. Então a gente tem a primeira linguagem que é recursivamente enumerável e não é comprovado, não é recursiva. Tá? Bom, lembra que o H1, essa linguagem H1 aqui, H1, tá? Ela é recursivamente enumerável, né? Essas máquinas que param para elas mesmas e tudo mais. Então a gente tem essa possibilidade de verificar isso. A máquina de Turing universal faz isso pra gente, né? H1 é recursivamente enumerável, assim como o H também é recursivamente enumerável. Aí o que acontece? O H1 é recursivamente enumerável, mas o H1 barra não é. O que é que isso quer dizer pra gente? A classe das linguagens recursivamente enumeráveis não é fechada sobre o complemento. Lembra que isso não estava
fechado, né? É uma dúvida que a gente tinha e agora está aqui o resultado. A classe das linguagens recursivamente enumeráveis não é fechada contra o complemento. Provado, tá bom? Bom, pessoal, é isso. E agora a gente vai conversar, né, nas próximas aulas sobre problemas sem solução com máquina de Turing, não tem máquina de Turing para resolver, e linguagens recursivas e linguagens recursivamente enumeráveis e as suas propriedades, tá bom? Até a próxima!